Eu tive a informação de que ontem teve uma reunião do Atlético com a federação, se for, você confirma, e que o Atlético, para assinar o contrato das transmissões do Campeonato Goiano, o Atlético quer jogar domingo às 10 horas da manhã, mandar os seus jogos no estádio Antônio Ascioli. O que de fato existe? O Atlético vai jogar os domingos de manhã? O Atlético está propenso a acertar com a federação e com a televisão? Olha, primeiro o Sebastião que intermediou isso, e eu vou a gente até conversou sobre isso, o Sebastião vai estar mais próximo da federação, sim, atuar nessa área, porque o desgaste entre eu e o André foi muito grande e só o tempo vai dizer se a gente vai ter uma condição de voltar à normalidade. Por que houve esse desgaste? Porque a gente teve opinião diferente, né? Então... Em que? Na questão da eleição da federação, né? E eu mantenho a minha posição, eu sou um cara de posição, né? Acho que, falei para ele ontem que tem algumas coisas que precisa crescer, precisa evoluir, precisa pensar diferente, mas isso é uma coisa que ele vai decidir e eu vou cuidar da minha vida, cuidar do Atlético. Essa questão foi até positiva, porque ele mostrou até a grandeza de ir lá no Atlético, né? E aí nós tivemos uma conversa lá madura, verdadeira, né? E entre eu e ele, às vezes, tem até uns desgastes, mas sempre olho no olho. E o Sebastião, de maneira bastante equilibrada, intermediou tudo isso. Tem muitas situações que têm que ser ajustadas. Nós colocamos os nossos pensamentos, ele avaliou, viu o que pode, o que não pode. Eu tive a oportunidade de também conversar com o pessoal da Globo, né? E a gente vê que a Globo, ela quer ter o campeonato na mão, mas quer ter o controle, mas não quer gastar por isso, né? Então são situações que para nós é muito complexo, porque a gente fecha a conta, nós não estamos afrontando ninguém, nós precisamos pagar nossas contas, né? E precisamos valorizar. O futebol é muita cobrança e é pouco valorizado. Então tem algumas situações que nós vamos avaliar. Eu sou contrário à assinatura de contrato 3 anos nas condições atuais, né? Nós fizemos alguma ponderação e o atleta quer resgatar aquela tradição de jogar às 10 horas da manhã, né? Os jogos que puderem, para que também diminui custo e atende o nosso torcedor que gosta muito, ótimo, né, gosta desse horário e eu já discuti isso internamente, comissão técnica, todo mundo vê com bons olhos, porque ainda mais nesse período que de janeiro a abril, teoricamente, é um período chuvoso, que a temperatura pode estar alta, mas a umidade é alta, não é... E tem horário de verão, 10 horas é 9? Não é jogo em julho, agosto, setembro, que daí não dá, né? Aí não dá. Então, a gente está discutindo isso de maneira madura, né? Vamos avaliar. O atleta tá regando para ninguém, o atleta não murcha a orelha para ninguém. Nós temos nossas posições, mas temos também capacidade de discutir, de conversar, e isso foi muito produtivo. Quer pintar com qualidade? Pense em Maxinil Tintas. Acerte na hora de comprar tintas para reformas e novas pinturas. A Maxinil te oferece produtos com excelente acabamento, rendimento e cobertura. Quer uma obra perfeita? Pense e use Maxinil Tintas. Vem aí o Marcelo e o Renatão. Pensou em pisos? Pensou Center Pisos, são mais de 300 modelos. Em pisos e porcelanato, só a Center Pisos tem. Piso 45 por 45, apenas R$ 9,90. Porcelanato polido retificado, R$ 37,90. Center Pisos, o shopping do piso em Goiás. 3588-4554. Assim, só dentro desse assunto, Sebastião, você acha que o Atlético assina ou não com a federação? Você acha que vai acontecer essa assinatura? O Atlético não pode ser a gente pensando também nos outros clubes. É claro que o nosso clube é o Atlético, mas eu sou de Iporá, e o Iporá, da forma que está também, a forma que eles fizeram a apresentação é muito ruim pro Iporá, porque como ele não tem iluminação, e a parcela da divisão ia ser por jogo transmitido. Com certeza o Iporá não tem horário para transmitir jogo, então não ia receber. A única chance que ele tinha se o dia que ele jogasse com o Goiás aqui, pode ter uma transmissão. Então, nessa, tanto o Iporá como o outro Novo time. Horizonte. Novo Horizonte, isso. Eles não têm iluminação, então nós estamos falando já de 2 clubes também. Então, na forma que foi passada, não dá para fazer. Nós fizemos uma colocação ontem para ele, que teria que ser valores fixos. E o Atlético quer ter o Ascioli para jogar nos horários alternativos. No domingo,
na quarta às 19h30, ou até na segunda-feira, 19h30, que é um horário também que sempre dá um bom público, porque não tem futebol, não tem jogo. Então, esses é os pontos que estão se pegando. E o contrato de 1 ano. Então, eu acredito que vai chegar um ponto que nós vamos assinar. Não é que o Atlético vai ceder, não vai ceder. Eu acho que como eu falei pro Atos, a questão do bom senso também é importante, porque eu falo isso muito pela minha cidade também, certo? É pouco dinheiro para lá, em torno de 40 mil. Mas é uma folha lá do Iporá, certo? Então, a gente precisa imaginar que é o seguinte: o Atlético não pode ser o empecilho para todo mundo, certo? A federação precisa de nós e nós precisamos dela também. Questão pessoal, eu falo, eu tenho empresa, tenho 200 tantos funcionários, temos funcionário lá que eu não dou bem com ele, mas ele é importante para mim, continua lá, não é só a questão se dá bem, se não dá. O Atos tem um posicionamento dele muito firme, é coerente em cima do Atlético. O Pita defende a federação e tudo. Agora eu tô defendendo o Atlético. O Atlético é o seguinte: o que for melhor nós vamos fazer. Uma coisa, deixa eu só pegar um gancho muito importante. A gente discute as coisas lá internamente. O Tião, hoje, lá no Atlético, eu não sou dono do Atlético. A gente discute as coisas. E aí, naturalmente, o Tião é uma pessoa, que eu volto a dizer, muito inteligente, e a gente começa a avaliar certas coisas, sabe? E ver que as consequências em termos de também a não assinatura. Apesar de que eu, nos moldes, eu sou contrário. Só que é uma situação que nós vamos decidir juntos. Se você pensar pelos valores, são irrisórios agora. 3 anos. São 3 anos. Então, por quê? Porque da forma que está sendo proposta a assinatura, eles não querem o campeonato. Eles querem que o outro não tenha direito a um campeonato. É isso aí. Certo? Então, essa é um posicionamento, porque vão transmitir um jogo por semana. É um jogo por semana, ou na quarta ou no domingo, um desses jogos. E da forma que foi feito, que os outros assinaram, que eu muito me admiro dos outros, pagar por jogo transmitido. Quem mais transmite jogo? É claro, já era o Goiás. O Goiás na Série A tem muito mais apelo. Se nós transmitíssemos 4 jogos, ou 3 jogos, ou 5 jogos, nós ia ficar com talvez 1/4 do que o Goiás ia receber ou do outro. Então, aí não tem uma lógica. Não tem dessa forma, nós não vamos, certo? Nós vamos por valores pré-definidos, os 3 da capital o mesmo valor, e os do interior o outro valor, que são iguais também. Que nem eu falei para ele ontem, que seja mais justo da forma que foram. Ano passado, nós e o Vila recebemos o mesmo valor. O Goiás estava em outro contrato, não recebeu mais. Se tivesse, ia receber. Por que agora vai passar por transmissão? Tá errado. Porque aí vai privilegiar a mesma coisa no Campeonato Brasileiro de Série A. É claro que o Corinthians, o Flamengo, ele vai pegar dos 30% que é direcionado na Série A, direcionado à TV aberta, eles têm um percentual que vai. Mas nós aqui não podemos aceitar dessa forma. Uma coisa que eu não entendi ainda, vou perguntar para vocês aqui, tem o Marcelo e o Renato. E a gente tem que ir no comercial também. Você ronca, tem apneia? A Bandeira Odontologia, especializada, apresenta o revolucionário dispositivo oral odonto apneia, tratamento intraoral e sem dor. Diferente de tudo o que você já viu ou ouviu falar. Ronca e apneia são coisas do passado. Agende sua visita à Bandeira Odontologia e tenha boas noites de sono. Jamel Cecílio 2496 3261 3281 0647 é o telefone. Se o atleta não assinar, não tem como ter transmissão, ou depende da assinatura. O Atlético não assina. Não temos televisão, ou a televisão pode passar sem os jogos do Atlético. Como é que funciona isso? Olha, é uma questão que eles vão avaliar, né? Ouvi conversa que pode transmitir alguns jogos, pode não transmitir jogos do Atlético, mas também, até ouvindo o pessoal da Globo que conversou com a gente, eles não têm interesse em deixar o Atlético fora. O Atlético é importante também, o Atlético tem o seu valor, né? E isso é deixado muito claro por eles, né? E o Atlético vai avaliar bem, né? Nós estamos avaliando. E o Atlético é o seguinte, olha, Júnior, se o Atlético for respeitar, nós vamos respeitar todo mundo. Ninguém aqui é terrorista, né? A gente quer buscar o melhor pro clube.